Ele é ativista social, escritor, é um profundo conhecedor de favelas e periferias do país, fundador da CUFA e da Favela Holding, a primeira holding social do Brasil. No perfil de hoje, meu convidado é Celso Ataide. Celso, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua participação na TV Alerj. E eu queria começar o programa falando um pouquinho da sua vida. Você foi um menino que teve uma infância um pouco difícil. Seus pais se separaram cedo e você acabou morando na rua com a sua mãe e o seu irmão. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e o que isso influenciou na sua formação. Bacana, um prazer falar com você. E, na verdade, a minha formação ela se deu na favela do Sapo, em Senador Camará, a partir dos 12 anos. Só que antes eu nasci na Baixada Fluminense, eu morei lá até os 6 anos de idade, depois meus pais se separaram, como você falou, eles eram alcoólatras, brigavam por todos os dias. A última briga que eles tiveram, eu tive que sair de casa com a minha mãe, porque elas sempre brigas muito agressivas, e ela não tinha para onde ir, foi ficar embaixo do viaduto de Madureira, no Negrão de Lima. Eu imaginei, obviamente, que ela fosse ficar por pouco tempo lá, em função da rua ser um espaço muito difícil, né? Porque, sobretudo para quem não era de rua, a gente, pior do que você morar na rua é você nascer na rua quando você tem a rua como referência. Eu, por mais que eu morasse num barraquinho de uma favela do Cabral, em Nilópolis, Baixada Fluminense, ainda tinha alguma referência, eu tinha o sonho de voltar para um lugar aconchegante que era o nosso barraquinho. E aí, só que aquele cheiro, que era aquele cheiro que a gente não gostava, passou a ser o nosso próprio cheiro. Então, a gente passou a se acostumar com aquele território, a furtar, a comer lixo já não era mais um grande problema. Estar com mau cheiro também já não era mais um grande problema. E a gente acaba se tornando parte daquilo. E ficamos aí durante 6 anos. Então, dos 6 anos até os 12 anos de idade, era na rua que a gente morava, até que a gente, então, teve um plus, um upgrade, e fomos morar então num abrigo público chamado Pavilhão São Cristóvão, onde hoje é a Feira dos Paraíba. E a gente foi ali por mais 2 anos, e a partir do pavilhão a gente então foi morar na Favela do Sapo, em Senador Camará, onde a gente ganhou um apartamento da Coab. E então eu fui trabalhar com meu irmão, que depois foi assassinado, com a minha mãe, vendendo canudinho, bala no trem, refresco no Maracanã. E a gente então virou camelô em Madureira. Depois a gente começou a montar um baile de charme, aliás, um baile embaixo do viaduto onde a gente tinha morado, para poder fazer a festa com os camelôs. Aquele baile ficou um baile, aquilo que não era um baile, que virou um baile, porque o pessoal do Império Serrano, da Portela, passaram a frequentar aquele espaço que virou o baile de charme de Madureira. E aí a gente não parou mais. Eu comecei a desenvolver algumas ações porque eu queria ser revolucionário, eu tinha o sonho de ser revolucionário em função de algumas coisas que eu escutava de tempo que eu não tinha vivido, que eu não tinha participado, de experiências que eu não tinha, mas de histórias que eu ouvia de que a revolução era importante. Eu não sabia muito bem que tipo de revolução eu queria fazer, mas eu sabia que tinha uma revolução que era preciso ser feita. Quando o baile charme, eu descubro que o baile charme nada mais era do que os pretos dançarem bem arrumados e organizados, sobretudo não brigar, eu entendi que aquela não era a revolução que eu queria fazer, porque eu achava que eu tinha que ser mais agressivo com essa revolução. E na medida que eu tinha um discurso em que os pretos não brigam, aquilo para mim não podia ser um discurso, porque brigar não podia ser uma característica nossa. E quando eu tinha um discurso de que a gente não briga aqui, mas depois eu também entendo que era muito mais um contraponto aos bailes funk da época que tinham briga com essência. Baile de corredor, que tinha 2.000 pessoas de um lado, 2.000 do outro, e 15 minutinhos a cada uma hora o couro comia. Então o baile de charme, como não tinha isso, acabava sendo uma discussão e um debate entre qual a diferença entre o charme e o funk, um é bonito, outro é elegante e tal. E aí o tempo passa, eu queria ser mais agressivo, o baile de charme não me contemplava mais, e eu fui então trabalhar com hip hop. E aí eu começo a trabalhar em São Paulo, monto um selo, lanço algumas bandas como MV Bill, Racionais MCs, enfim, aí um monte de outros grupos, seja de samba, seja de rap, e eu começo a interagir um pouco mais com o movimento hip hop, e aí eu também fico um pouco decepcionado, porque o hip hop ele era muito agressivo do jeito que eu queria ser, com discursos contundentes, só que eu não queria ficar apenas num discurso contundente, eu não queria ser considerado pela grande mídia os pretinhos da periferia que protestavam. Eu não queria apenas protestar, eu queria construir. Eu queria me equivocar se fosse preciso, mas criar alternativas reais que mudassem a vida das pessoas. E eu, então,
começo a pensar em outras alternativas. Então eu encontro, na verdade, naquelas reuniões daqueles jovens de favelas e de periferias, cuja maioria eram pretos, até porque 87% das pessoas que moram em favelas são pretas, então era natural que a maioria fosse pretas, e a gente então começa a montar a CUFA, que na época não tinha nem nome, se fazem 24 anos. A gente monta a CUFA, que a gente não sabia muito bem o que era, mas eram reuniões de jovens do Rio de Janeiro, já na Cidade de Deus, tentando organizar um discurso, tentando organizar uma ideologia. E eram 2 pessoas, depois 60 pessoas, depois 2.000 pessoas discutindo as mesmas coisas na favela do Jacarezinho. E você via que era um debate de 9 da manhã até 17 horas, mais ou menos, aos sábados. Nada mais era do que um monte de jovem tentando marcar a próxima reunião. Mas de conteúdo, na prática, não tinha muita coisa. Mas o que ficava claro era que existia um desejo, uma vontade muito grande daquelas pessoas encontrarem algum tipo de identidade, ideologia, e aquilo por si só já chamava atenção e mostrava que a gente precisava buscar caminho, que é o que a gente vem fazendo até hoje. Então, Celso, nesse momento que você começa a se reunir com esses jovens e debater propostas, o que você encontrou de dificuldade entre os jovens nesse bate-papo que vocês tinham, ou até de facilidades em sonhos comuns? Qual foi a dificuldade naquele momento? A grande dificuldade era o déficit cultural que a gente tinha e a gente ainda tem. Então, a gente não conseguia abrir grandes debates para além das informações que a gente tinha. E, ao mesmo tempo, a gente tinha a ilusão que acabou, que hoje se mostra como realidade, mas até aquele momento a gente tinha a ilusão de que a gente conseguiria fazer algum tipo de revolução. Eu, particularmente, acreditava que a revolução só seria possível a partir do momento em que nós, que sofríamos e sofremos ainda as consequências dessas desigualdades, dessas diferenças sociais, protagonizasse esse novo momento. Do contrário, seria os brancos, os asfaltistas, os ricos, as empresas, ajudando a gente enquanto podiam ou enquanto queria. Quando elas não pudessem ou quando elas não quisessem mais, continuaria, na verdade, a desconstrução daquelas pessoas. Então, era preciso que a gente tomasse as rédeas e o farol do nosso destino. Porque senão os outros ficariam mais confortáveis, acordariam mais felizes apenas porque tinham ajudado a gente pontualmente. Mas ajuda pontual não ajuda uma sociedade. É preciso a gente ter uma massificação coletiva, obviamente, de construção comunitária de fato, que envolve muitas outras coisas para além de uma cesta básica, para além de uma ajuda financeira ou de uma sopa, por exemplo. Então, essa era a grande dificuldade. O déficit que a gente tinha das pessoas que não tinham ido na escola, ou que tinham ido na escola de forma muito precária, que tinham uma inteligência, obviamente, mas que, na verdade, precisavam entender o que o asfalto falava para poder ter essa integração. Então, para mim, essa era a grande dificuldade, que era você ter, na verdade, uma formação capaz de você entender para além do faveleiro. Mas em que momento você percebe que seria possível, sim, que a CUFA realmente se tornasse a instituição que se tornou hoje e que o projeto ia vingar? Eu nunca percebi que a gente fosse vingar, nunca percebi que a gente fosse dar certo, nunca percebi que a gente fosse uma potência. Isso também nunca foi uma preocupação, nem nunca foi um plano. Na verdade, o nosso desejo era existir. Então, a gente amanhecer no dia seguinte, continuar sobrevivendo, era muito mais o nosso objetivo do que necessariamente fazer um business plan, fazer um planejamento. Porque, enfim, inclusive o déficit não permitia que a gente fizesse isso. Então, a gente vivia o dia a dia e as coisas iam acontecendo e a gente a cada dia ia descobrindo que a gente tinha potencial, e na medida que outras pessoas se juntavam a gente, traziam outras inteligências, a gente, na verdade, descobrindo que a gente era capaz de fazer. Agora, quando isso acontece, sem necessariamente a gente ter percebido, foi quando a gente começa a levar para as nossas reuniões pessoas do asfalto, como Caetano Veloso, Cacá Diegues, que falavam sobre cinema novo, sobre Tropicália, assuntos que a gente não tinha nenhum interesse, em tese, ou assuntos que a gente nem sabia que existiam. Então, a gente começava a descobrir que existia vida para além da nossa cortina. A gente estava abrindo uma cortina, mesmo que fossem assuntos que a gente não tivesse interesse, mas a gente percebia, na verdade, que existiam outras coisas que a gente não tinha acesso e que a gente passava a ter interesse naquele tipo de coisa. Tanto é que a gente fez Falcão Meninos do Tráfico, que foi um documentário que nós fizemos, a partir de uma palestra do Cacá Diegues sobre cinema. Então,
a gente passa a entender que existe, na verdade, captação de recursos, a gente passa a entender numa palestra dele que existe produção, que existe uma série de atividades, como fotografia, como pesquisa, e a gente não sabia, não tinha a menor ideia de que existia essas atividades dentro do audiovisual. Então, além do audiovisual, outras conversas que a gente passou a ter com outras pessoas que iam palestrar, a gente começou a abrir. Na medida que a gente ia abrindo, a gente ia trazendo valores, trazendo conceitos, e a gente não foi se manifestando através de muitas vozes. Então, por isso que hoje a CUFA está em 27 estados, em 413 cidades, em 17 países, porque justamente a gente nunca foi uma organização que queria transformar o Celso ou alguns dos nossos em presidentes ou referências. A gente, na verdade, a gente não era uma organização fulanizada, que ela pertence àquele fulano. A gente era descentralizado, em que a gente era muito mais uma rede de favela do que necessariamente uma ONG em que recebe recursos de uma outra organização. Então, todo mundo tem seu CNPJ, a gente usa a mesma plataforma desde o primeiro momento e até hoje é assim. Então, eu não te diria que a gente planejou ser o que nós somos. Hoje a gente está na ONU, em três cadeiras na ONU, habitação, afrodescendência e juventude, ganhamos prêmios dos mais variados, na área de direitos humanos, na área de saúde, na área de educação, mas não foi que a gente pensou. A gente simplesmente não focou numa atividade específica, a gente focou nas mais diversas demandas que passavam a surgir desse lugar, desse território, e a gente se transformou em interlocutores entre a favela e o asfalto, levando as possibilidades que a gente conseguia fazer ou os parceiros que a gente entendia que a favela precisava ter. Você citou agora o Falcão, Meninos do Tráfico, que foi um sucesso enorme, parceria sua com o MVBio, e mudou a visão de muita gente sobre a questão da segurança, a questão dos meninos que vivem em favelas e se envolvem com o tráfico, né? Muitos deles acabaram morrendo, acho que até antes da conclusão do documentário, né? O que ficou assim para você na formação como cidadão dessa troca que você teve com esses meninos e dessa oportunidade de mostrar a visão deles? Na verdade, eu sou de favela, né? Eu nasci em favela, fui morar na rua e depois eu fui morar numa favela, que é a favela do Sapo, Senador Camará. E a minha vida inteira foi favela, quer dizer, depois que eu cresço, eu viro camelô, mas ainda assim trabalhando com as pessoas que também eram de favela. E, de certa maneira, eu começo a sistematizar, sem saber que era uma sistematização, tudo que eu havia passado na minha vida. E, na medida em que eu começo a perceber o que existia, seja o tráfico de drogas na Cidade de Deus, e aí, quando eu conheço o MVBio, eu passo a trabalhar com o MVBio, eu passo a ser empresário do MVBio, a gente passa a fazer hip hop, a gente passa a fazer uma série de coisas, eu começo a perceber que nas nossas viagens a gente tinha muitas coisas parecidas no país, que a gente chegava nas favelas, não tinha os fuzis que tinha no Rio, mas já hoje tem, mas não tinha. Então, o tipo de arma era diferente, o tipo de droga era diferente, você chegava no Centro-Oeste, era muito mais merla, você chegava no São Paulo, era muito mais crack, você chegava em outras partes do Sul, era êxtase. Você tinha uma diferença grande de droga, você tinha uma diferença de material bélico, era mais arma no Rio, menos arma em outros estados, ou melhor, menos fuzil, mas tinha arma 38, etc., faca. O fato que era a mesma lógica, era uma série de jovens submetidos às regras dos mais velhos que estavam presos, e esses mesmos jovens subjugando os moradores das favelas em nome desses mais velhos. Então, assim, mudava a droga, mudava o tipo de arma, mas não mudava a mesma realidade que acontecia no país, que era a favela sendo sufocada pela juventude e essa juventude sendo sufocada pelos bandidos e retroalimentando automaticamente uma cultura de exclusão, uma cultura de sedução e, sobretudo, uma tragédia que é todo mundo submetido a todo mundo e vidas se perdendo o tempo todo. E quem que é o culpado disso? Então, é um debate que perdura até hoje. Onde é que começa e onde é que termina? O fato é que a gente vê todos os dias muitas pessoas morrendo por conta de tudo isso. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, eu fazia nossas reflexões já naquela época, a gente percebia também que a questão não era... Ninguém queria vender droga, as pessoas queriam ganhar dinheiro. E se você substituísse uma franquia de alguma empresa por droga, então eles passariam a vender essa franquia, porque a luta não era pelo desejo da droga, a luta era pelo desejo de você migrar socialmente e
No caso, a droga era apenas uma das possibilidades, ou a única possibilidade para muita gente. Porque na mesma medida em que ela mata muitas pessoas, o uso dela e a existência dela, por consequência, mata muita gente, mas muita gente também sobrevive porque está conseguindo vender e sobrevive por conta dessa mesma droga. Essa é uma grande contradição, mas é uma realidade. Então, a gente está falando de poder econômico. E se a pessoa, na verdade, consegue vender uma outra coisa, ela certamente não vai querer vender droga, porque ela vai ter o mesmo poder econômico, em tese, sem correr tanto risco. E a maior verdade disso é que a minoria das pessoas vendem drogas. Em qualquer favela que você vai ter os jovens que vendem droga, vai ter os jovens que não fazem nada, vai ter os jovens que só estudam, tem jovens que trabalham, estudam, mas uma minoria vende droga. Então, a droga acaba que não é a referência para aquelas pessoas, ela é uma referência para alguma daquelas pessoas. E aí a gente então começa a tentar fazer uma sistematização também e entender um pouco isso, foi quando a gente começa, então, a filmar os shows que a gente fazia nos estados, nas favelas, e a gente começa a fazer a filmagem do show e depois trocar ideia com os jovens das favelas que viviam aquela mesma realidade. É quando a gente junta todo esse material, a gente então edita esse material e vira o documentário. Mas que não foi, na verdade, uma ideia de transformar aquilo num documentário, mas apenas a gente entender melhor aquilo que a gente fazia, porque fazia parte dos nossos discursos de música. E a gente, então, quando a gente tinha como o Cacá Diegues como o nosso professor de audiovisual, quando ele pega aquele material bruto, ele começa a chorar e fala, cara, isso aqui é uma riqueza. Para nós não era uma riqueza porque a gente estava acostumado com aquilo. Não, o nosso olhar não era de que aquilo ali tinha um material audiovisual expressivo. Pelo contrário, a gente tem até medo de que as pessoas vissem aquilo. Tanto é que a gente foi acusado pela polícia, pela justiça, por apologia ao crime, por ter feito aquele documentário e ter escrito o livro Falcão, Meninos do Tráfico. Até porque o preconceito da sociedade permite que o Caco Barcelos escreva O Abusado, permite que o Carlos Amorim escreva Comando Vermelho, PCC, mas não permite que a gente escreva Falcão, Menino do Tráfico, porque é apologia ao crime, simplesmente pelo fato de quem escreveu foram dois presos de favela. Bom, Celso, eu vou pedir só um minutinho para você, que a gente vai fazer um intervalo e a gente continua o nosso bate-papo. O programa Perfil volta em 1 minuto. Fique com a gente.